E agora, depois de dar essa passeada pela química, a gente vai começar a ver então essas técnicas histológicas. Primeiro gostaria de chamar a atenção de vocês para que vocês comecem a estudar as coisas pensando o motivo e o porquê. Porque aquilo que eu falei é uma densidade tão grande de matéria que se não fizer isso começa a ficar difícil. Como eu vou explicar aqui para vocês agora. Então, o primeiro ponto, que essas técnicas histológicas, elas são bem antigas e elas foram feitas para quê? Para que a gente possa analisar as amostras no microscópio. E o que é o microscópio? O microscópio vai ser nosso objeto de estudo depois, mas, já para adiantar, ele é formado por duas lentes e ele precisa que sempre passe luz pela amostra para que essa amostra seja vista. Então a gente pode aqui, só para mostrar isso, que sempre vai ter essa fonte luminosa. E a gente sempre vai ver que a luz tem que passar sobre o nosso objeto. Então, tem que ser objetos que, obviamente, sejam finos, para que essa luz passe aqui. Se você vai lá no laboratório e coloca sua mão, para tentar ver sua mão no microscópio, você não vê nada. Por quê? Porque a luz não pode atravessar sua mão. Então, assim digamos, problema de todo o microscópio é essa característica que sempre a luz tem que atravessar essa amostra, como é mostrado aqui, a luz atravessando a amostra. Então, a técnica histológica foi feita para preparar amostras que sejam possíveis que a luz passe por elas. Simples assim. E antes de falar da técnica histológica, vamos falar agora da resolução do microscópio. Se eu pergunto para vocês o que o microscópio faz, vocês não podem falar para mim que ele aumenta as coisas. Se você pegar uma lupa gigantesca e tentar aumentar alguma coisa, e mesmo assim você não pode enxergar isso daí. O que o microscópio faz, então, é aumentar uma coisa chamada aqui resolução. O que seria resolução? Seria a distância entre dois pontos, como mostrado aqui, ou, para a gente poder visualizar melhor, essas duas retas. Por exemplo, essas duas retas aqui estão com uma maior resolução do que essas duas retas aqui. Essas duas retas aqui, elas estão separadas. Se a gente aumentando a resolução, a gente consegue ver que essas retas estão separadas. Mas se a gente diminui, ou se a gente se afasta da tela do computador, a gente vai perceber que essas retas aí, elas acabam se tornando como se fosse uma reta só, porque chega no nosso limite humano de resolução. Então, só para deixar já esse conhecimento, o microscópio então tem a capacidade de aumentar a resolução e fazer com que coisas que a gente via antes como contínuas, agora possam ser vistas dessa forma aqui, como em separado. Como um exemplo prático, se a gente via uma célula tudo junto aqui, e acabava vendo isso daqui como uma superfície só, que não se identificava nada, agora a gente consegue ver essas células em separado, por causa que aumentou essa resolução aqui. Como eu falei, para que a gente possa ter esse poder de resolução, que ele foi criado através do uso do microscópio, eu tenho que ter uma amostra que seja colocada no microscópio e que aceite que passe a luz sobre ela. E para passar essa luz sobre ela, primeiro a gente tem que pensar que essa amostra ela tem que ser cortada de uma forma bem fina. Quanto mais fina a gente corta, mais fácil é a luz passar sobre essa amostra em si. E como a gente pega, por exemplo, um pedaço do coração e corta ele bem fino? Se ele é blando, ele é mole. Se você tenta cortar ele com uma faca, foi percebendo que não consegue cortar, por mais que você queira cortar ele muito fino. Porque por ele ser mole é difícil. O que a gente percebe na casa da gente, se a gente pega um bife, vai lá e congela ele, a gente consegue fazer um corte nele bem mais preciso e fazer com que esse corte seja bem mais retilíneo. E quanto mais retilíneo esse corte e sem rebarba, vai ser melhor para essa passagem da luz.
Então, para a gente cortar a nossa amostra, a gente precisa deixar nossa amostra dura. E o que a gente usou para isso? A gente usou uma técnica chamada inclusão aqui em parafina. Então assim a gente vai relacionando. Então teve que ter alguma coisa para deixar a nossa amostra dura. Mas antes de deixar dura, imagina que a gente pega o coração do indivíduo e vai tentar preparar uma amostra. Primeiro problema que os histologistas se depararam. Esta amostra ficava podre. Por quê? Porque ia ter bactéria do meio ambiente, as próprias enzimas lá do tecido em estudo iam começar a fazer reações, o oxigênio oxidar, as bactérias, os fungos começar a degradar isso daí e ia deixar tudo podre. Então, teve que, antes de tudo, usar algo para conservar essa amostra. E qual que é o principal conservante que a gente conhece, que se usa em anatomia, que usa em histologia? Formol. Então, primeiro de tudo, como a gente vê aqui, que eu vou deixar esse resuminho aqui para vocês, mas agora vocês relacionando. Primeira técnica, fixação. Fixação, então, com formol. Para quê? Para que a nossa amostra não se degrade, não fique podre. E aqui fala, ó, primeiro passo da preparação é fixação para conservar a estrutura. Fixação conserva, ó, abole o metabolismo celular, trava ele, impede que ele se degrade e destrua bactérias, fungos. E fixador mais comum, formalina ou formol. Segundo passo que eu falei então, inclusão. O que seria essa inclusão? A inclusão é aquilo que eu falei para deixar a amostra dura para poder cortar. A inclusão é feita aqui com parafina. Porque a parafina a gente sabe que a gente pode derreter ela, colocar a amostra lá. Quando ela seca, por assim falar, ela acaba se solidificando e fica dura. Então, a gente consegue ter aquele corte preciso. E além dessa parafina, a gente usa uma máquina especial para esse corte, chamada micrótomo, que corta de muito fino. Então agora a gente começou a resolver o problema da passagem da luz. Eu tenho uma amostra que não vai ficar podre e também que vai permitir a passagem da luz porque ela foi cortada de uma maneira bem fina. Mas tem um outro problema. Eu mostro para vocês aqui a foto de um coração sem o sangue. E o que dá a cor nas estruturas do corpo humano é o sangue. Se a gente faz esse tratamento dele aí com o formol e com a parafina, dessa forma, vai acabar saindo esse sangue. O que a gente vai ter então? Como eu mostrei aqui, esse coração sem o sangue, uma coisa de coloração cinza. Cinza, meio transparente, que é bem difícil de enxergar com o microscópio. Então, por isso foi inventada técnicas para colorir a nossa amostra. E aqui está, ó, coloração. Então a gente chegou nas 4 coisas que precisa para a gente poder ver a nossa amostra: fixação, inclusão, corte e coloração. Os 2 colorantes mais usados são a hematoxilina e a eosina, numa coloração que se chama bicrômica. Então vou falar primeiro da hematoxilina e eosina, que é a mais usada, e depois eu dou uma listinha para vocês de uns outros colorantes, só para agregar no exame se alguém perguntar isso. Então guarda, primeira coisa, eosina é um colorante ácido. Como eu falei várias vezes, vai atingir estruturas que tenha acidofilia. Hematoxilina é um colorante básico e vai atingir estruturas que tenham basofilia. E aqui eu expliquei para vocês, ó, com mais propriedade na aula de química básica. Os colorantes básicos então reacionam com os componentes aniônicos das células e dos tecidos, componentes que têm uma carga neta negativa. Hoje a gente pode resumir aqui de uma forma bem mais fácil, falar que o colorante básico reaciona com os componentes ácidos da célula, ou melhor, os componentes basófilos. Sabendo de uma química básica, diarrênios, que ácido e uma base se reacionam entre si. Então, quais são os componentes aniônicos aqui, ou ácidos? Fosfato,
dos ácidos nucleicos. Obviamente, ácido nucleico é um ácido, então vai reagir com uma base, vai ter basofilia. E esses glucosaminoglucanos. E como está falando aqui dessas basofilia, a gente vai, na nossa linguagem de histologia, falar que determinado componente é basófilo, determinado componente é acidófilo, e assim. Por exemplo, se alguém pergunta o núcleo a gente já fala direto que ele é uma estrutura basófila. Por quê? Ele tem ácido nucleico lá, reage com colorante básico. E qual é o colorante básico? Hematoxilina. Aqui os colorantes ácidos reacionam com os grupos catiônicos, mostrei também na química básica, que esses grupos catiônicos aqui a gente pode falar que eles vêm da base. Então, mais fácil de falar isso, colorante ácido reagem com estruturas básicas, ou estruturas que apresentam acidofilia. E como eu mostrei também, principais grupos amino-ionizados das proteínas. Então, a maioria das estruturas que tem proteína e que não tem ácidos nucleicos vão ser acidófilos e serem tingidos com a eosina. Aqui estão então os componentes basófilos, heterocromatina, nucleolos, componente citoplasmática como o retículo endoplasmático rugoso, porque ele tem ARN, que também, como aqui na heterocromatina e no nucleolo, é um tipo de ácido nucleico. Se é ácido, óbvio, que é basófilo. E os que são tingidos pela eosina, aqui filamentos citoplasmáticos, porque filamentos são compostos por proteína, basicamente, tem aquele grupo amino-ionizado. Componentes membranosos intracelulares, como o retículo endoplasmático liso, que por ele não ter ribossomo, o que acontece? As proteínas da membrana, que a gente sabe que as membranas, como a membrana plasmática, tem proteína, acabam tingindo essa eosina aí por também esse grupo amino-ionizado. E também fibra extracelular, pelo mesmo motivo. E um outro reativo ou colorante que a gente tem que saber é esse daqui, que usa o método chamado método PAS. Por quê? Ele vai tingir hidrato de carbono, que a gente vai ver que o glucógeno é um polímero de hidrato de carbono. Então o glucógeno não é tingido nem por hematoxilina nem por eosina. Então usa esse método PAS que consegue tingir ele. Aqui, demonstrando essa técnica PAS. E aqui, aqui eles fizeram um experimento e fizeram uma tinção somente com hematoxilina. A gente vê que os núcleos ficaram bem tingidos, as partes que tem retículo do plasmático rugoso, enquanto que aqui só com eosina. A gente vê que o núcleo de cara ele fica até meio branco aqui, ou uma tintura que fala negativa. Por quê? Porque como que é bem ácido esse material nucleico, essa eosina não vai tingir aqui. E quando junta os dois, a gente tem aquela característica, que os núcleos ficaram bem tingidos aqui em roxo, e as partes mais estruturais de membranas assim, no meio da célula, a gente vê um leve vermelho aqui. E um outro fator que eu queria falar para vocês da histologia é o seguinte: a histologia não se vai ver um preparado sem uma teoria antes. Por quê? Porque assim você não consegue encontrar nada lá. Por exemplo, se eu vou mostrar aqui, se eu mostro esse corte e falo que isso aqui é a pele, vocês não estudaram nada da pele, dificilmente vai conseguir entender alguma coisa aqui. Entendeu? Entende o que aqui? Que aqui está predominando hematoxilina, aqui está mais em vermelho eosina, mas não entende o que é isso. Agora, se você vai para o estudo da pele, por exemplo, e sabe que aqui tem um tecido conectivo laxo areolar, que serve para quê? Para irrigar esse tecido epitelial que está aqui. Tecido conectivo, como a gente sabe, tem poucas células, bastante matriz extracelular. As poucas células que tem, a gente vê aqui o núcleo em roxo, porque, como a gente sabe, o núcleo basófilo, matriz extracelular, composto mais por essas proteínas aqui, então mais avermelhado. A gente sabe que, também pela teoria,
vai ter uma camada chamada camada basal, com células bastante basófilas, como a gente vê aqui. À medida que a gente vai subindo as camadas, a gente sabe que essas células vão perdendo aqui no extrato lúcido, já tem um núcleo bem pequeno, e no extrato córneo perde o núcleo e se transforma praticamente em células contendo queratina, que é a proteína que dá essa impermeabilidade para a pele. Como essa creatina é uma proteína, a gente sabe que se tinge aqui de vermelho com eosina. Então a histologia é assim: primeiro estuda a teoria, depois vai para um preparado de microscópio para tentar entender ele. Se você vai direto para um preparado de microscópio sem nunca ter estudado a teoria, você fica perdido, não sabe nem o que está fazendo lá. Se você estudou a teoria antes e vai para um preparado, você começa a tentar relacionar e entender as coisas.